A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Vamos orar. Senhor, te agradecemos, porque neste dia estamos aqui reunidos, temos condições para isso, temos saúde, o suficiente para estarmos na Tua casa e nos reunirmos para prestar culto ao Teu nome. Tu és digno de receber o nosso louvor e a nossa adoração. Só que nós precisamos do Teu Espírito também para ajudar nesse instante. Que o Teu Espírito ilumine a nossa mente, o nosso coração, que o Teu Espírito nos dê concentração para meditarmos nas Escrituras desta manhã. E a mim, ó Deus, por meio do Teu Espírito também, ajuda-me a ser simples, claro, objetivo, e que a Tua graça nos assista neste momento para que, entendendo a Tua palavra, saiamos daqui com disposição renovada de Te servir. Porque a nossa oração é feita em nome de Jesus Cristo. Amém. Qual é o sentido da vida? Em algum momento, eu creio que você já tenha se ocupado com questões do tipo: qual a finalidade ou o propósito da vida? A vida faz sentido? Por que estamos aqui? Essa questão percorre as gerações, e muitos se ocuparam de respondê-la. Por se tratar de um questionamento ligado a realidades que transcendem a nossa experiência, a experiência humana, muitos filósofos se ocuparam também de responder essa questão: qual o sentido da vida? E após ver um vídeo num canal muito interessante, pastor, talvez o senhor conheça, é Casa do Saber. Quem fez o vídeo, em alguns minutos ele passa uma história da filosofia, os filósofos procurando dar respostas para essa pergunta: qual o sentido da vida? E de uma maneira sintética, muito geral, eu vou dizer a vocês que dentro da filosofia, ao longo das épocas, algumas respostas foram dadas, e eu vou compartilhá-las com vocês. Por exemplo, na filosofia antiga, nós temos grandes expoentes como Sócrates, Platão, Aristóteles. Eles disseram que o sentido da vida estava ligado à polis, à cidade. Ou seja, a vida só faz sentido, segundo esses filósofos, quando uma pessoa se torna cidadã da polis e, por meio da sua cidadania, atua politicamente e eticamente para melhorar as condições. Na concepção grega, clássica, antiga, política e ética estão ligadas, né? Então, o indivíduo adquiria sentido quando ele atuava politicamente, eticamente, para melhorar a vida das pessoas. Eu acho que a gente perdeu um pouco dessa combinação, né, entre política e ética ao longo do tempo. Isso foi na filosofia antiga. Na filosofia medieval, grande expoente, padre e filósofo, Tomás de Aquino, também conhecido como São Tomás de Aquino. Ele resgatou os escritos de Aristóteles e dialogou com esses pensamentos e propôs que o sentido da vida é dado pela religião, porque por meio da religião nós nos reencontramos com Deus. Certamente esse sentido está muito ligado a gente, né? Filosofia medieval. Na filosofia moderna, os filósofos mudaram radicalmente
a compreensão sobre o sentido da vida, influenciados pelo movimento iluminista, que enfatizava a razão em detrimento da religião, da fé. Eles propuseram, entre eles, expoentes como Kant, Locke, Bacon, né, eles disseram que o sentido da vida é dado pela razão do indivíduo. Houve uma mudança importante com essa compreensão, porque se antes o sentido da vida estava ligado à coletividade, né, polis, religião, agora passou a estar ligado à individualidade. Então a proposta era a seguinte: como a vida é sua, você escolhe o que faz dela e o que traz sentido para a sua existência. Essa foi a proposta da filosofia moderna. Parece, estou colocando entre aspas, né, e até de uma maneira um pouco irônica, né, parece que não deu muito certa essa visão individualista. Porque nós chegamos na filosofia contemporânea, que é uma filosofia muito pessimista. Filosofia de Jean-Paul Sartre, Albert Camus, em que eles chegam à conclusão, não é, que o homem tentando encontrar sentido na vida através de si próprio, eles chegam à conclusão que a vida não faz sentido algum. A vida, ela é tão complexa que ela não faz sentido algum. Essa é a visão atual, contemporânea. Camus chega a propor o suicídio como forma de lidar com as complexidades da vida. Diante dessa exposição do pensamento filosófico, nós lemos nas Escrituras esses 2 versículos em João capítulo 1, 4 e 5. E esses 2 versículos, eles caem como uma bomba para explicar, usando as palavras do pastor na semana passada, verdadeiros abalos sísmicos que esses 2 versículos trazem para o assunto. Porque João, o apóstolo do amor, ele diz que a vida está ligada a uma pessoa. Verso 4 diz assim: a vida estava nele. O nele aqui é Jesus Cristo. Todo o capítulo fala de Jesus Cristo. A vida estava nele. Essa afirmação, ela redireciona completamente o estudo desse assunto, o foco desse assunto. A vida está numa pessoa, essa pessoa é Jesus Cristo. Se a vida está em Jesus Cristo, Ele é a fonte da vida, a vida pertence a Ele e Ele é a fonte da vida. O pastor na oração disse que Jesus é o doador da vida, e é real, porque o texto bíblico diz: a vida está nele. A vida é um dom que Jesus oferece às pessoas. E ao longo do seu evangelho, ele vai tratar desse assunto de uma maneira muito forte, bastante intensa. Porque alguns versículos que eu separei, no capítulo 3, verso 16 de João, é dito assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que não pereça, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Em João 3,36, a Bíblia diz: quem crê no Filho tem a vida eterna. Todavia, o que se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida. 4,14, Jesus falando com a mulher samaritana: aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. 5,40. Contudo, Jesus dizendo lá para os escribas e fariseus: contudo, não quereis vir a mim para terdes
vida. 8:12. Olha como o assunto é explorado pelo apóstolo João. De novo, Jesus lhes falava dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. E, finalmente, Jesus contando a parábola do bom pastor, ele diz: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Nele está a vida, e Ele a oferece, é um dom que Ele disponibiliza. É importante nós observarmos aqui no contexto, aquilo que o apóstolo João fala deste em quem a vida se encontra. João, ele diz aqui no contexto da passagem, se você tiver condições de acompanhar, o verso 1 diz assim: no princípio era o verbo. No princípio era o verbo. O verbo, João está associando a Jesus Cristo. No princípio, ele era Jesus Cristo, ele era Jesus, era o Jesus. E essa palavra, na língua grega, a palavra logos, que é traduzida por verbo, ela tem um sentido filosófico importante, porque o logos, no grego, indica a razão, a lógica que traz ordem e harmonia para o universo. Razão que traz lógica e harmonia para o universo. E o apóstolo João pega esta palavra do grego, da filosofia grega, com essa compreensão, a lógica e a razão que traz harmonia ao universo, e aplica a Jesus Cristo. Jesus é o Logos, Jesus é o Verbo, Jesus é a palavra. Mas quando diz que no princípio, quando as coisas foram criadas, ele já era o Verbo, ele já era a palavra, ele já era o sentido e a razão de todas as coisas, indica que ele já existia, não é? Portanto, ele é eterno. Aquele que nos doa a vida é eterno. Mas o texto também diz, ainda no versículo 1, que ele é Deus. Veja, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Jesus é Deus. É a segunda pessoa da Trindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Um só Deus, subsistindo em três pessoas. Se um dia você entender esse mistério, você me explica. Porque não é possível compreender, apenas crer, como a Bíblia nos ensina, a Trindade Santa, um único Deus, subsistindo em três pessoas, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. E diz também que Ele é o Criador, não é? Verso 3, todas as coisas foram feitas por intermédio dEle, sem Ele nada do que foi feito se fez. Jesus, utilizando toda a sua capacidade intelectiva, criativa, criou tudo o que existe para o nosso bem. Jesus é Criador, é eterno, é Deus, é Criador. Jesus é o Messias aguardado. Veja o que diz o versículo 6. João agora, o apóstolo que escreveu o Evangelho, vai falar de outro João, o Batista. Nós sabemos que João Batista, ele foi aquele que anunciou a vinda de Cristo. Havia uma profecia, ou profecias no Antigo Testamento, não só para a vinda do Messias, mas como também a vinda daquele que anunciaria a vinda do Messias. Esse é João Batista. E João vai falar de João Batista agora no versículo 6. Olha lá. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha, para que testificasse acerca da luz, a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele, João Batista, não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, Jesus Cristo, a saber, a verdadeira luz, vindo ao mundo que ilumina todo o homem. O profeta Isaías disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. O profeta Isaías estava dizendo acerca de quem?
Voz que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. O profeta Isaías está falando de João Batista. E João Batista veio e anunciou Jesus. João Batista é tanto o sinal, como aquele que aponta para o outro sinal, que é Jesus Cristo, o Messias. Então o que João está querendo nos mostrar? Que Jesus é eterno, que Jesus é Deus, que Jesus é Criador, que Jesus é o Messias aguardado. E a gente vai para o versículo 14, versículo muito cheio de informações, né? Eu precisei sintetizar aqui muita coisa, né? Diz que Jesus é homem. João 1,14 diz assim: o verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus é homem. Olha, guarde isso. Jesus não deixou de ser Deus, mas ele adicionou a natureza humana à sua natureza divina. Jesus tem essas duas naturezas em si, a natureza humana e a natureza divina. E é fácil perceber a natureza humana quando nós lemos o Evangelho, os Evangelhos. Nós encontramos lá que Jesus teve fome, teve sede, sentiu dor, ficou cansado, dormiu, chorou, expressou a sua indignação contra a injustiça quando expulsou os cambistas do templo. Jesus é homem, mas Jesus é Deus também. Irmãos e irmãs, pensem comigo, Jesus é homem, Ele nos conhece. Ele sabe como somos, Ele conhece as nossas fraquezas, Ele conhece os nossos sofrimentos, Ele conhece as nossas aflições, Ele se identificou conosco, mas Ele é Deus também, e Ele tem poder para nos socorrer. Olha que incentivo que nós temos para a oração. Nós oramos a Deus em nome de Jesus, aquele que sabe as nossas necessidades e tem poder para nos ajudar nelas. Jesus está conosco, né, diz o texto. O verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Você pode me perguntar, não é? Uma vez me fizeram essa pergunta, mas Jesus está conosco? Jesus não subiu aos céus? Subiu ou não subiu? Sim, Jesus subiu aos céus. Porém, Atos 2 diz que ele subiu, porém ele derramou sobre nós o seu Espírito. A segunda pessoa da Trindade subiu, a terceira pessoa da Trindade desceu, de tal forma que nós que cremos em Jesus somos habitados pelo Espírito de Jesus. Jesus esteve com os discípulos durante a sua vida terrena, e está conosco por meio do seu Espírito. E diz aqui que essa habitação de Cristo, essa habitação do Espírito de Cristo em nós, é uma habitação cheia de graça e de verdade, repleta da graça divina, repleta do favor de Deus sobre nós, porque por meio do Espírito, Jesus nos salva, Jesus nos liberta do mal, Jesus nos santifica, Jesus nos socorre na dificuldade. Que graça maravilhosa foi essa que nos alcançou! Louvado seja Deus por esta graça tão preciosa. Mas essa habitação cheia de graça é uma habitação também cheia de verdade. É o Espírito da verdade que nos ajuda a compreender a palavra de Deus, nos ajuda a entender que a palavra de Deus aponta para Jesus Cristo como nosso Salvador. É o Espírito que nos guia a toda a verdade. Jesus está conosco. E para finalizar essas informações do apóstolo João sobre Jesus, João diz, né, o verbo se fez carne, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. João viu a glória de Jesus. João viu quando Jesus estava sendo batizado e o Espírito desceu sobre Jesus em forma de pomba e ouviu a voz do céu dizendo: "Este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer". João viu Jesus fazendo milagres. Ele narra 7 milagres.
aqui no Evangelho, a transformação da água em vinho, a cura do filho do oficial do rei, a cura do paralítico, a multiplicação dos pães, paralítico lá no tanque de Betesda, a multiplicação dos pães, Jesus andando sobre o mar, a cura do cego de nascença, a ressurreição de Lázaro. João viu a glória de Jesus, ele foi contemporâneo, ele viu com seus próprios olhos esta glória, e viu também Jesus ressuscitar ao terceiro dia, e ascender, subir aos céus, e ele diz, esta glória que eu vi, é a glória do unigênito do Pai. Unigênito do Pai. Unigênito significa único gerado. Único gerado. Sabe qual a diferença entre gerar e criar? Um homem e uma mulher geram uma criança. Um homem ou uma mulher constrói uma mesa, criam uma mesa. A diferença entre gerar e criar é que gerar é da mesma essência. O filho é da mesma essência do pai e da mãe. A cadeira, a mesa, não são da mesma essência daquele que o criou, não é do homem ou da mulher que o criou, não é? Jesus é unigênito, foi o único gerado pelo Pai. Jesus é da mesma essência do Pai, ele foi gerado eternamente pelo Pai. Glória do unigênito do Pai. Então veja, esse é Jesus, aquele em quem a vida se encontra. Eterno, Deus, Criador, o Messias, o Salvador, não é? Messias é sinônimo de Salvador, o ungido de Deus para a salvação. Ele é homem, ele está conosco, além de Deus ele é homem, está conosco, ele é cheio de glória. E o texto diz, portanto, que a vida estava nele. Verso 4, a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Pedro usa essa expressão da vida estar ligada à luz. E na sequência ele até menciona o contraste, né? A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela, contra a luz. Então, João apresenta esse contraste entre luz e trevas. É o mesmo contraste que vários escritores bíblicos usam no Novo Testamento. Contraste entre luz e trevas. O que significa luz e trevas? Luz, no entendimento, a luz significa andar na luz, andar em comunhão com Deus e desfrutar da companhia dEle, das bênçãos dEle, isso é andar na luz. Andar nas trevas, ao contrário disso, é andar escravizado pela natureza humana, que é a nossa natureza, a natureza humana que está corrompida pelo pecado. Então, andar na luz, andar com Deus. Andar nas trevas, ser escravo da natureza humana corrompida pelo pecado. E o texto diz que a vida estava nele e a vida era a luz. Significando que quando Jesus entra na nossa vida, nós passamos a andar com Deus. O que você prefere? Andar com Deus ou como escravo? Sendo escravo dos seus apetites. O homem, eu já conversei com várias pessoas, elas me disseram, eu não consigo fazer diferente. E eu vejo isso muitas vezes na minha vida também. Eu não consigo fazer diferente. Muitas vezes nós somos escravos dos nossos apetites, da nossa natureza humana. Mas a vida, quando ela passa a habitar, quando ela passa a ser plena na nossa existência, nós começamos a exercer controle sobre esta natureza. Não por nós mesmos, mas por Ele que está em nós. Desejamos o quê? Andar com Deus, ser filhos e filhas dEle, ou sermos escravas do pecado? O João, ele também fala da reação das pessoas, né, em relação a
a Jesus Cristo, a vida que Jesus Cristo oferece. Verso 10 diz assim: o verbo, que é Jesus, estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Então, as pessoas reagem de modo diferente ao anúncio de Jesus Cristo, da palavra de Jesus Cristo. As pessoas reagem. Há aqueles que recebem e aqueles que não recebem. João deixa isso claro aqui. Mas aqueles que recebem, ele diz assim no verso 12: a tantos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A vida, quando a vida está em nós, nós nos tornamos filhos de Deus. Meu irmão e minha irmã, ser filho de Deus é a maior bênção que existe. Ser adotado como filho de Deus, pertencer à família dele, ter Deus como pai e Jesus como nosso irmão mais velho, estar sob o cuidado de Deus, ter certeza do amor paternal de Deus, se relacionar com Deus por meio da sua palavra e da oração. Quero dizer para vocês, essa é a base de uma vida segura e emocionalmente estável. Muitas vezes nós experimentamos perturbações na nossa mente e no nosso coração. E nós questionamos inclusive Deus. Mas nós paramos para pensar, qual tem sido o meu relacionamento com Deus? Será que eu separo um tempo na minha agenda corrida para meditar na palavra dele, para orar, para substituir os valores dessa nossa existência pelos valores da palavra dele? Nós vamos experimentar dificuldades emocionais, mas ser filho de Deus e levar a sério as coisas de Deus nos ajuda a enfrentar as nossas lutas firmados na fé que nós temos. Terminando, eu queria dizer que nós estamos próximos de mais um Natal, né? Quando celebraremos o nascimento de Jesus. E normalmente nessa época nós damos presentes. Porém, eu gostaria que nesta manhã nós juntos refletíssemos que Jesus Cristo é o presente de Deus para a nossa vida. Porque em Cristo, e agora eu quero retomar aquilo que foi dito pelos filósofos, em Cristo há sentido para a nossa existência. Qual é o sentido da vida quando estamos em Cristo? O sentido da vida é que em todos os momentos, em todas as circunstâncias, boas, ruins, favoráveis ou não, em todos os momentos, nós andamos em comunhão com Deus. E a razão da nossa existência é através da nossa vida, através de uma sensibilidade apurada pelo próprio Espírito do Senhor. Na medida em que lutamos com os nossos problemas, nós começamos a perceber que as pessoas ao nosso redor também sofrem. E começamos a nos aproximar delas para ajudá-las. E dessa maneira, nós exaltamos e glorificamos o nosso Deus, damos testemunho de Deus através da nossa vida. Então, encontramos sentido para a vida em Cristo. Andamos com Deus nas nossas lutas e damos testemunho dele através dos nossos relacionamentos. Vivemos para a glória dele. E como os filósofos antigos, né? Os filósofos antigos que diziam que o importante para a pessoa encontrar sentido é atuar na polis, não é? Nós também, como cristãos, nós concordamos com esses filósofos antigos. Nós viveremos, não é, para atuar na polis, só que agora não é mais a cidade, é o mundo. Nós vivemos para atuar no mundo de forma ética, procurando ser bênção para as pessoas. Nós concordamos, né, de um certo sentido, com os filósofos antigos. Nós concordamos também com São Tomás de Aquino,
quando ele valorizava a vida religiosa como forma de reencontrar com Deus, nós também valorizamos isso, só que nós defendemos que a vida religiosa, a nossa fé precisa ser verdadeira, autêntica, sem máscara, sem hipocrisia, e devemos também respeitar as pessoas que pensam diferente de nós. Nós valorizamos aquilo que a filosofia medieval propôs. Nós também reconhecemos a importância dos filósofos modernos, não é, que baseiam no sentido, para encontrarem sentido na sua existência, a sua razão. Nós também queremos viver de uma forma racional. A nossa razão é muito importante. Só que a nossa razão, nós acrescentamos, precisa ser iluminada pelas Escrituras. A nossa razão está sob a luz do ensino do Evangelho de Jesus Cristo, de tal maneira que nós não vamos nos guiar pela razão quando ela nos orientar a andar por um caminho que nos afaste de Deus. Nós vamos nos guiar pelo ensino da Bíblia e vamos sujeitar a nossa razão a esse ensino. E para finalizar, nós também consideramos a proposta dos filósofos contemporâneos. Nós entendemos que a vida é muito complexa. Nós, como pastores, temos a oportunidade de visitar famílias e ouvir as histórias das famílias, ouvir as lutas que as pessoas enfrentam, as dores, as dificuldades. E toda vez que eu saio de uma visita, eu saio, mas como a vida é difícil mesmo, como a vida é complexa, como a gente tem que lidar com várias questões. Quando eu olho para a minha própria família, para o meu relacionamento com a minha esposa, quantas questões complexas. Eu reconheço, eu valorizo aquilo que os filósofos contemporâneos disseram acerca das complexidades da vida. Porém, nós jamais daremos uma resposta como colocar a nossa vida em risco, como forma de lidar com essa complexidade, como propôs Albert Camus, através do suicídio. Jamais, jamais. Nós recebemos o dom da vida em Jesus Cristo e vamos sempre defender a vida e vamos sempre ser, de alguma maneira, orientados, e essa será sempre a nossa oração, pelo Espírito de Cristo, para sermos instrumentos da vida, para sermos instrumentos da bênção de Deus, que Ele nos concede em Cristo. A vida estava nele, e a vida é a luz dos homens. A vida que nos ajuda a andar em comunhão com Deus e viver para a sua glória. Que você encontre sentido da vida em Jesus Cristo. Que nós encontremos sentido da vida em Jesus Cristo. Nós teremos uma vida abundante, não livre dos problemas, mas cheia da força do Espírito de Deus para enfrentá-los. Que Deus nos abençoe e nos ajude a cada dia a nos apropriarmos da vida que é Jesus Cristo. Amém.